Como criar uma área de Advanced Analytics geradora de receita em uma das maiores cervejarias do mundo do zero? Descubra como dados, AI e Analytics transformaram a Heineken em um case de sucesso no mundo da tecnologia aplicada à geração de valor. Agora, no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Data Circle Podcast. Já está ficando recorrente isso, mas é mais um episódio super especial com um convidado mais especial ainda, Fábio Krinich, diretor de Data Analytics da Heineken. Fala, Pontelo, prazer é meu estar com vocês. Boa. Para conversar com a gente hoje aqui também tem o André Fonseca. Fala, pessoal, tudo bem? Managing Partner da Artefact Brasil e Latam. Valeu. E o Rafael Melo, sócio aqui da Artefact Brasil e Latam também. Olá, pessoal. Eu sou o Vitor Pontelo, vocês já me conhecem. E, bom, hoje é sobre como colocar em prática uma iniciativa de Data Analytics e Advanced Analytics dentro de uma corporação como a Heineken. O Fábio conseguiu colocar isso, tirar isso do chão, colocar de pé uma iniciativa que começou lá em 2021, né, Fábio? E foi crescendo ao longo do caminho. Hoje já... A gente vai entrar mais no detalhe aqui ao longo do episódio, mas, assim, é um caso de bastante sucesso que conseguimos implementar, né, que o pessoal conseguiu implementar na Heineken. E, bom, queria que você contasse um pouquinho sobre a motivação lá atrás, né, quando vocês pensaram um pouco nesse tema. Como que você identificou alguma oportunidade ali em relação a isso? Como que foi o contexto de você ter essa ideia de começar a investir nessa questão de AI e Advanced Analytics? Legal, boa. Bom, então contando, né, acho que você comentou 2021 foi quando começou tudo, né, e foi quando eu cheguei na Heineken, né, e o time basicamente olhava para dados fazendo relatórios, né, fazendo reports, atendendo os times de negócio com Power BI, né, então toda aquela parte que muita gente chama de Data Analytics, que na verdade, né, tem muita coisa além disso. Uma análise descritiva. Exato, uma análise descritiva. E aí, né, a gente começou a organizar o time, né, colocar a estrutura e tudo mais. Isso foi no começo de 2021, até que no final de 2021 a gente viu a oportunidade de expandir isso, né, e viu a necessidade de expandir. A Heineken tem muitos desafios, como toda a companhia, né, muitos desafios de negócio, muitas perguntas de negócio que não são respondidas, e a gente entendeu que, através dos dados, a gente poderia responder essas perguntas e prever algumas situações, né? E aí foi quando a gente pensou em algumas possibilidades, e aí a gente mapeou algumas funções onde a gente poderia começar a tatear, a explorar, até para demonstrar para a companhia que dava para fazer mais coisas que apenas reports. E foi aí que a gente, né... Eu conversei com o André, conversei com o Rafa naquele momento, e a gente começou a desenhar o nosso modelo e como que a gente ia atacar essa nova frente, né? Então, levou um tempinho para a gente se organizar, né? Para organizar o time e também para conscientizar as pessoas que a gente poderia fazer outras coisas além de relatórios. Você já chegou com essa cabeça? Se quiser falar um pouquinho também, um pouquinho do seu histórico profissional, como é que você chegou até a Heineken, e você já chegou com essa cabeça, com essa incumbência, isso veio de outras experiências, de onde surgiu a inspiração? Porque no final, a gente acabou construindo muita coisa em conjunto, mas desde lá e hoje, olhando para trás, me parece que você tinha uma clareza, né, muito grande já de onde você queria chegar. Né? Talvez a gente não sabia como preencher os espaços, mas aonde a gente queria chegar está muito claro. Conta um pouquinho como é que foi isso aí. Acho que vale contar de onde eu vim, né? Eu trabalhei 7 anos na Unilever e eu trabalhava na área de tecnologia atendendo o time de vendas, então como um parceiro de negócio. Então é o que a gente chama de business partner, o time de vendas. E eu tinha muito esse contato, e vendas né, o grande centro de qualquer negócio. Então eu tinha muito esse contato com o time e esse ponto de como que a gente traz
valor para o negócio, como que a gente traz resultado. Porque não adianta nada a gente fazer um monte de coisas se no final do dia eu não trouxer o resultado, não trouxer o dinheiro para a companhia. Então, né, por tanto tempo trabalhando na Unilever, trabalhando próximo, né, da divisão de sorvetes, na Kibon, trabalhando na parte de cuidados pessoais, né, então eu consegui viver isso. E eu trabalhei no Brasil, trabalhei regionalmente, trabalhei na Inglaterra 1 ano e meio. Depois da Unilever, eu fui para a Rect Benkiser, que hoje se chama Rect, e na Rect a gente começou a fazer algumas análises. Mas as análises que a gente fazia era utilizando Excel e demonstrando elas em PowerPoint. Então, era muito começo ali, né? E era o que a gente conseguia. E a gente começou a fazer isso porque eu tinha um gestor que ele tinha na cabeça que a gente precisava fazer parte da reunião de S&OP, fazer parte das reuniões de negócio. Como tecnologia, a gente tinha que estar lá dentro. A gente tinha que ter voz lá dentro. E qual era a melhor forma da gente estar lá dentro? A gente tinha todo o conhecimento dos dados, a gente tinha, né, esse controle dos dados, então nada melhor do que a gente pegar esses dados, analisar e demonstrar isso. Então a gente atuava como um bad cop, né? Então um policial ali que fazia o outro lado da moeda, olhava o outro lado da moeda. Óbvio, né? No começo não foi fácil, a gente tinha algumas discussões difíceis, né? Porque não é que a gente apontava o dedo para algumas pessoas, mas a gente demonstrava algumas coisas que não estavam corretas. E então isso eu vim criando na minha cabeça. Quando eu fui para a Heineken, eu fui convidado para ir para a Heineken, foi justamente para organizar o time de dados e analytics, bem focado. Né? Então, lembrando, comecei olhando, né, a TI, vendas como um parceiro de negócio, na Rect cuidava de tudo ali, né, dados e analytics, reports, business partner, e aí eu fui para a Heineken focado em data analytics. E eu falei, putz, aqui é onde dá para ter valor. Foi quando a parte de AI estava começando, né, muito aquele buzz no mercado, tudo, e aí foi por isso que eu cheguei já onde eu quero, aonde a gente quer ir. Isso falava muito, né, data-driven, decisions, então decisões pautadas em dados. Então, eu tinha onde a gente queria chegar, mas não dava, né, como está chegando, não dá para já mudar tudo de uma vez. Precisava de tempo, entender também, criar um mindset no time. Você precisa de pessoas que pensam igual. Né? Então, foi daí que veio. Dá para entender agora, porque talvez da sua clareza, da sua calma, assim, né, da visão, que acho que é muito importante, que a gente vê a dificuldade em outros lugares, que justamente acho que parece que você foi construindo, né? Então, putz, como é que eu trabalho junto com o negócio? Agora, como é que eu mostro valor para que eles queiram que eu participe? E aí, já levando isso talvez com mais tecnologia e um momento diferente, né? Onde você tem mais ferramenta, mas no final o princípio é o mesmo. E aí você saiu um pouco daquela ideia do que existia, que era ver o que estava acontecendo, mostrar indicadores e tudo mais, para tentar antecipar, né? Para não só olhar para agora, mas olhar para frente, prever um problema, otimizar, dado uma previsão, que aí foi um pouco essa evolução da maturidade da área ali como um todo, que foi ao longo desses anos. Exatamente. Exato. E foi difícil, né? Porque mesmo que eu tivesse isso, eu tinha meu gestor ali, ele apoiava muito isso, foi muito difícil convencer as pessoas de negócio que a gente ia nesse caminho, né? Todo mundo é muito cético e as pessoas precisam resolver um problema que, hoje eu gasto muito tempo manipulando dados. Você quer me trazer um negócio que não é isso que eu preciso. E aí você demonstrar para elas, eu entendo, a gente vai resolver esse problema, mas olha que legal se você também conseguir fazer esse outro, se também tiver essa outra resposta, olha quanta coisa bacana. Então, foi por isso que quando a gente mapeou, por eu já ter trabalhado em vendas, eu tinha muito na minha cabeça que eu não queria só fazer um caso de uso com vendas. Eu queria fazer com diferentes funções. Então, a gente começou a trabalhar com o time de RH, com o time de manufatura. A gente fez com todas as funções, menos com vendas. Mesmo sendo meio contraditório, mas mesmo sendo o core do negócio. Por quê? Como eu tinha um apoio da liderança,
eu sabia que se a gente conquistasse, né, o restante dos outros líderes, a gente teria mais força para depois conseguir mais investimento, conseguir mais foco, e aí sim fazer vendas, fazer todas as áreas. Então foi uma estratégia, foi um risco, né, mas acho que foi acertado. Um negócio que eu achei bem interessante, né, porque no começo a gente acabava que a gente teve que gastar muita energia no convencimento, né? Então, as áreas de negócio, né, ainda não tinham ali talvez ainda a maturidade para entender o que dados, aonde poderia chegar com a inteligência artificial, mas aí a gente tem que gastar uma energia explicando. É como se fosse um aculturamento durante o desenvolvimento dos projetos. Dá para a gente fazer isso aqui, aí a gente desenha a gente faz um design de uma solução, a gente faz um mock-up de onde que poderia chegar, aí as pessoas vão entender até o momento que a gente entrega e fala, entendi. Então, se eu consigo fazer isso, eu ainda consigo fazer mais um monte de outras coisas, até o momento em que as pessoas começam a buscar, né, a sua área, buscar você para fazer coisas, né? Você não precisa mais ter essa energia do convencimento. É aquela história, né? No início, a pessoa não consegue sentir falta de uma coisa que ela não conhece. Então, a partir do momento que você vai dando o gostinho, entre aspas, de como que é uma entrega analítica, como que é uma previsão, como que é uma otimização, uma coisa que vai um pouco além da automatização que você citou ali, né? Ou então de um dashboard que mostra o que está acontecendo, aí a pessoa fala, então é possível fazer isso, aquilo, e aí chega nesse ponto que o Rafa comentou que eles começam a ter ideia por eles mesmos e procuram, tem jeito de fazer isso? É bem isso, e acho que um ponto legal de comentar sou eu, né, como diretor de Dados e Analytics, tem um diretor de Tecnologia e Operações e um diretor de Business Partner. E no começo, eu recebia muito pedido de iniciativas, de projetos que não tinham nenhuma relação com dados e analytics, que deveriam ser para o diretor de Business Partner, que seriam projetos de simplificação ou de tecnologia. Até porque as pessoas não entendiam. Tá bom, então o Fábio chegou, dados e analytics, ele vai resolver meu problema aqui com as minhas planilhas. Não, consertar minha impressora. Exatamente. Como você está em casa, né? É o TI, tudo incluso. Então, as pessoas entendiam, né? Me viam como... ouviam o meu time como a pessoa que ia resolver se ele tivesse um problema no Excel. E não, muitas vezes a pessoa precisava de um sistema. E não era algo de dados, de analytics. Então, a gente precisou fazer esse aculturamento ao longo do tempo. E como o Rafa falou no começo, né? Acho que nos primeiros 6 meses, a gente tinha as reuniões com o negócio, muitas vezes a gente até ficava um pouco frustrado, né, Rafa? A gente entrava na reunião e o negócio não entrava na reunião, né? A gente tinha que remarcar. E aí a gente falava, putz, não vai sair, né? E agora? Então, foi muito tempo e muito difícil, muita energia que a gente gastou para conseguir o engajamento. Mas, hoje em dia, já é muito mais fácil. Hoje em dia, a gente consegue, a gente não tem nem capacidade, eu digo, espaço para fazer o que tem no nosso backlog, na nossa lista, né? Então, acho que isso é o bacana. E assim, a gente está falando lá de trás, né, que era muito difícil, para hoje que o pessoal busca. E entre esses dois pontos, qual que foi o turning point ali? Qual que foi a virada de chave do negócio para eles, putz, esse negócio aqui tem potencial, como é que eu faço aqui na minha área também? Boa. Eu acho que tiveram algumas, né? Como eu comentei, ter atacado diferentes áreas de negócio ajudou muito. Por quê? Porque a gente teve mais de uma vice-presidência falando sobre resultados, né? Então, não é algo que só tem uma pessoa falando, né? Um vice-presidente ou uma área de negócio falando, não. Então, você tinha diversas áreas de negócio falando. Legal. Além disso, a gente criou um modelo onde a gente envolvia o time de finanças no começo, no desenho da solução, fazia uma estimativa de ganho. Durante os testes, a gente acompanhava esse ganho. Se fizesse sentido, aquele ganho, aí sim a gente escala a solução, então a gente expande a solução e a gente comprova esse ganho financeiro, né? Seja ele em geração de receita ou saving.
E aí, juntando isso com feedback, a gente começou a demonstrar, ó, consegui fazer isso para RH, consegui fazer isso para finanças. Então, tiveram alguns casos de uso que eles foram essenciais e algumas pessoas que ajudaram nesse marketing, né, e tudo mais. E um caso específico, na verdade, 2 casos, eles foram vistos pelo time global, e tem uma reunião que acontece todo ano na Heineken, onde vão todos os presidentes, e o nosso presidente foi convidado a ir apresentar esses 2 casos de uso. Então, aí ganhou muita visibilidade, porque outros países olharam o que a gente fez, e aí quem estava aqui dentro também falou, pô, ó, que legal, ó, quanta coisa bacana foi feita e quanta oportunidade tem. Então, foram algumas coisas. Mas acho que a decisão mais correta que a gente teve foi não focar só numa linha de negócio. Atacar Expandir. várias linhas de negócio. Legal. E lá atrás também, quando vocês decidiram, né? Vamos atacar várias linhas de negócio, mas de alguma maneira vocês priorizaram essas 2 ali, talvez inicialmente. O que foi o principal motivo, assim, de vocês escolherem essas? Qual foi a característica que elas tinham que vocês viram como um potencial legal ali de começar por elas? Tá. Uma delas foi porque, né, a vice-presidência, uma das vice-presidências foi a que mais reclamou quando eu cheguei. Então, foi uma forma de mostrar que, não, calma, a gente pode fazer. E era uma vice-presidência que era menos atendida pelo time de tecnologia. Ah, legal. Por questão de prioridade normal, né? A gente sempre sabe, dentro de qualquer empresa existem ali os times que acabam tendo mais foco, e faz parte, até por conta de limite de orçamento e tudo mais. Então, essa foi uma decisão. E a outra foi por ser uma oportunidade de um caso de uso fora da caixa, que não existia no mercado. Então, foram as 2 situações. Não, eu até ia comentar que eu acho que é interessante. Nas empresas vão ter entusiastas de dados, né? Sim. Vão ter ali algumas pessoas. Beleza, a gente vai fazer uma priorização, a gente vai levar em consideração na hora de escolher, né, qual que é o use case que faz mais sentido, que vai trazer mais valor. Mas querendo ou não, você trabalhar com alguém de negócio inicialmente, que é alguém que já é um entusiasta de dados, já está afim de fazer, as coisas vão sair e depois para fazer o marketing na empresa vai ser muito mais facilitado. Então, eu acho que isso é um ponto que é menos ligado ao valor que o case vai trazer, mas eu acho que no longo prazo é importante, ele acelera, né? Você conseguir fazer isso depois para outras áreas. E acho que é legal esse ponto que você tocou, Rafa, porque esse caso de uso que era fora da caixa, a pessoa de negócio que estava com a gente era um entusiasta de tecnologia, de dados. Então, ele era uma pessoa que estava com a gente e topou o risco de um case que ninguém nunca tinha feito. Inclusive, globalmente, já tinham tentado fazer. Foi feito, mas de uma forma diferente. A gente conseguiu fazer um case um pouco mais robusto. E, então, ele topou essa ideia com a gente. Acho que um ponto fundamental aqui que linka os 2 é o patrocínio da área de negócio, né? No caso, tinha uma área que estava meio carente de suporte do time de tecnologia e também com muitas dores, e acabou facilitando ele também a comprar melhor a ideia, porque era uma oportunidade de melhorar a dor dele. E o outro lado também é a pessoa que já tinha uma vontade de fazer aquilo, falou, pô, já queria fazer algo assim antes, agora é minha oportunidade, vamos junto. Vamos nessa, exatamente. Uma coisa que a gente vê muito no mercado é, cara, o que eu preciso... Vamos supor, empresas que talvez estejam num step anterior. Obviamente, o buy-in do business, tá claro, é super importante e ajudou vocês a virar a chave, né? Vocês irem atrás. Hoje, acho que tem uma fila lá, poxa, quero fazer meu use case, aí você tem uma priorização por valor, talvez. Vou citar um exemplo que eu gostaria que você explicasse como foi lá. A gente discute muitas vezes com outras empresas, principalmente quando dados nascem em IT. Putz, eu preciso primeiro organizar meus dados, tem um monte de coisa para fazer.
AI está daqui 3 anos. Isso traz uma preocupação, né? Assim, porque você está perdendo vantagem competitiva, as coisas estão acontecendo agora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse ponto e quais outros pilares necessários para começar e até o que você encontrou de barreira depois. Eu acho que tem um ponto, né? Se você não fizer, alguém vai fazer por você. Então, se você for esperar estar tudo perfeito, talvez você nunca faça. E acho que isso... O negócio vai tentar comprar, né? Porque enquanto isso, o time de negócio está tentando fazer por si só, está explorando alternativas. Tudo bem, tem algumas limitações ali de sistema e tudo mais, mas está tentando. Ou está tentando comprar externamente. Então, né? Você está chamando de Shadow AI, né? Exato. Exato. Então, o Shadow IT, agora o Shadow AI. Exato. Então, se você não fizer, alguém vai fazer. E se não for você, a tua concorrência vai fazer. E aí você vai ficar para trás. Tem isso, né? Puta, eu preciso organizar minha casa. Mas, se você minimamente organizar o que você precisa, e a gente estava fazendo nesse momento uma mudança sistêmica, então a gente fez isso, rodou os dois ao mesmo tempo, eu acho que você tem que tomar um pouco de risco também, né? Como tudo na tua vida, né? Então, a gente optou por tomar esse risco, mas tentar deixar o mínimo organizado, acho que esse foi um fator que a gente fez, ter os dados disponíveis. Por exemplo, quando a gente começou, nem todos os dados estavam em sistemas. E a gente, se eu fosse esperar para que estivessem, talvez eu estivesse esperando até agora. Porque muitas vezes você vai tocar um time de negócio onde ele não tem ainda um sistema, ou ele tem um sistema local, e aí, como a gente está falando de uma empresa global, eu preciso ir para um sistema global, mas o sistema global ainda não chegou. Então, enquanto não chegar, eu não vou fazer. Então, a gente optou por seguir. Por quê? Porque eu tenho um mínimo. Então, eu vou com o mínimo mesmo. Então, acho que esse além da questão de ter o apoio do negócio, é você ter o mínimo. Não, preciso organizar minha casa, organizar a casa toda. Né? Então, 80-20, acho que é o que a gente tinha na cabeça e a gente seguiu. No final é uma questão de mindset, né? Assim, não é o que eu preciso fazer para começar a pensar em novos use cases, AI, mas sim qual é o mínimo que eu preciso, porque eu quero começar, porque eu já tenho case, porque eu já estou falando com o negócio. Você inverte completamente a roda, né? E aí a gente foi fazendo, ganhando visibilidade, ganhando investimento, e aí, né, ainda estamos arrumando a casa, porque tem muita coisa, porque você vai... Acho que esse trabalho não acaba nunca, exato. Então, se eu for olhar agora, eu vou falar, putz, eu preciso arrumar minha casa, mas eu vou precisar sempre arrumar minha casa. Exato. Né? E se a gente quer inovar daqui para frente, então a gente está falando de GenAI, beleza, eu não estou pronto ainda 100%, mas eu vou esperar estar pronto. Quando eu vou estar pronto? Talvez nunca. Né? E outra coisa eu estava vindo, como eu falei, né, da Rect, onde a gente usava Excel, né, na mão ali com PPT para fazer algumas coisas. Pô, quando eu tinha uma tecnologia, um Azure, Databricks, tudo mais, os dados disponíveis, aquilo ali era um sonho, entendeu? Então, mesmo que não tivesse 100%, então... Você já tinha visto o potencial do negócio com o Excel e o PPT, sim. Quando você viu aquela base tecnológica, você falou, pronto, é o que eu preciso. Aqui dá para explorar muito mais. E até porque, justamente com essas ferramentas, né, em cloud, dá para você fazer, mas levar em consideração, né, como que vai ser daqui para frente. Então, você falou, beleza, eu tenho aqui um caso de uso para desenvolver, mas eu sei que os dados que estão aqui vão ser migrados para outro. Tudo bem, você pode fazer esse caso de uso e você, levando em consideração, fazendo o desenvolvimento, sabendo que isso vai ter uma migração, lógico, vai ter um trabalho para você depois fazer, você consegue já fazer preparando, né, para essa migração futura ser menos dolorosa, né? Então, eu acho que esse é o segredo. Porque senão você vai ficar 1 ano sem ter o valor de negócio que ele vai trazer. E na maioria das vezes, quando a gente olha o valor de negócio, ele paga, né, não só o valor em 1 ano, ele paga o valor do que você gastou de recurso total e ainda mais
esse esforço a mais de migração, né? Então, Sim. às vezes essa conta, lógico, precisa de correr um pouco de risco e tudo mais, que eu acho que isso é importante também. Nem tudo vai dar 100% certo, né? Mas o que a gente vê é que, na maioria das vezes, quando o trabalho é bem feito, a conta se paga. E aí tem aquilo, né? A gente fala tanto de metodologia ágil, MVP e tudo mais, mas é nessa hora que você coloca em prática. Exatamente. Exato. Então, foi aí que a gente colocou. É aquela ideia da abordagem mais vertical, né? Você organiza o que você precisa para gerar um valor lá na ponta, através de um use case, por exemplo. E aí, com esse valor, você sustenta a roda girando, organiza um pouco mais a casa para gerar outro use case que gera mais valor, que organiza e vai nesse ciclo virtuoso aí, e assim as coisas vão caminhando. Eu escutei você falando isso em outro momento, aí outro episódio, eu achei essa expressão muito boa de realmente essa abordagem vertical versus horizontal faz muita diferença, e eu acho que as organizações têm levado, assim como vocês, AI para o negócio em escala, tem tido mais essa abordagem vertical desde o começo. Claro, depois você tem que arrumar, sempre, né? Continuamente arrumando a casa, mas isso faz diferença. E aí, Fábio, assim, mais para quem está ouvindo, assistindo a gente está falando aqui, mas a gente conhece o que vocês estão fazendo. Claro, que você possa compartilhar, mas fala um pouquinho de volume, né? Porque você falou, a gente começou com alguns, 2, 3 use cases lá atrás. Que volume que a gente está falando aqui, né? De operação, de casos de uso, de impacto. Conta um pouquinho aí, a amplitude desse programa que é sensacional. Tá. Hoje a gente trabalha com todas as áreas de negócio, com exceção, falando de AI, né, com exceção do time de comunicação corporativa, a gente não tem nenhum caso de uso rolando com eles. A gente fez com eles um caso de automatização de dados e tudo mais, não de AI, né? Mas o restante a gente está atuando com todas as outras áreas de negócio. Você dá mais ou menos quantas áreas de negócio? Tem o time jurídico, RH, que a gente chama de people, finanças, compras, vendas, marketing, por volta de 10, mais ou menos. Supply você quebra algumas coisas, logísticas, tem manufaturas. Exato, você tem customer service, planejamento, então tem... Cadeia de valor completa. Exato. Hoje, atualmente, a gente tem mais de 30 casos de uso rodando, né? Então, bastante coisa rodando. A gente saiu de um time pequeno para um time de mais de 30 pessoas, né? Heineken, olhando para isso, e com parceiros também. Saiu de um time de 2 pessoas para mais de 20, 25 pessoas. Né? E aí o impacto financeiro também, que é altíssimo, né? Que aí, como eu falei, né? Tanto na parte de geração de receita, quanto de saving, né? De dinheiro também, né? Que acho que isso é super relevante, que a gente começou a atuar. Tem também outros cases que a gente fez esse ano, que é relacionado à saúde, que ele não tem nenhum valor monetário, né? Mas ele tem um apelo muito importante. Ao menos não dá para quantificar, né? É difícil você quantificar. Ele tem até tem, mas você não quantifica, mas ele tem muito cuidado que a gente tem com as nossas pessoas, como que a gente previne uma questão de saúde, de acidente. Então, ele tem uma outra pegada que também é bacana. Então, a gente sempre olha para os cases também com o viés de qual é o retorno que ele vai dar. E, como eu falei, a gente fez esse caso de uso que financeiramente não dá para quantificar, mas fazia sentido fazer. Mas tem um impacto, né? Impacto. Não necessariamente um impacto financeiro, mas tem um impacto na organização. Exato. E no final isso mudou como vocês discutem esse tipo de projeto lá, né? As discussões do comitê executivo, a importância do assunto dentro da companhia, né? Sim. O bacana foi que o primeiro ano, em 2021 a gente explorou ali, né? Aí, ter feito isso, a gente conseguiu um investimento em 2022. Isso. E aí a gente colocou uma meta pequena, e a gente mais que dobrou a meta. Então, aí o investimento para o outro ano, a gente conseguiu também um investimento maior, muito maior. E aí, em 2023, a gente colocou uma meta e a gente mais que dobrou a meta, né?
E o investimento também veio maior. E não é só investimento para contratação externa. Como eu falei, o time em si Sim. aumentou, a gente seniorizou algumas posições, então todo mundo se beneficiou. Eu acho que um negócio legal que a gente estava comentando quais foram os fatores de sucesso, eu acho que olhando de fora, assim, eu falo, putz, isso daqui eu acho que foi muito inteligente que a companhia fez. Acho que foi em 2023 de colocar isso como os projetos de dados, a eficiência e a receita que é trazida é meta não só sua, né? Ela é meta dos executivos de negócio também. Acho que tem algumas coisas bacanas, algumas coisas bem legais que a gente fez. Então, nosso programa de reconhecimento, então a Heineken tem um programa de reconhecimento que tem ali quais são os 5 melhores projetos no ano, né? Ele tem que ter dados, tem que ser um projeto que tenha dados como parte do projeto. Então, isso é bacana. Veio ano passado. A gente também tem, né, os top 10 projetos no ano. Né? O projeto que o meu time lidera e tudo mais é um desses top 10. Né? Então, tudo isso veio. Além das metas, como o Rafa falou, é uma meta que eu tenho, alguns outros executivos têm. Então, isso se expandiu pela companhia. Né? E tomou uma relevância muito grande. E uma coisa que não é usual, né? Eu acho que... Cara, não lembro de ter outra empresa que eu já tenha visto acontecer isso. Hoje, praticamente, você não aprova o projeto, né? Você aprova a meta, que é, cara, vou buscar tanto de retorno. E aí, beleza. Depois você vai construir vários projetos, use cases, e contratar, e dados, não sei o quê. Mas hoje você tem uma discussão 100% de negócio, trazida por uma área que anteriormente, né, vamos falar de IT aí há 10, 20 anos atrás, é 100% funcional de suporte, né? Então, numa empresa que, né, vende bebida, né? Minha meta desde 2022, ela não tem nada de tecnologia. É só resultado de negócio. E até fazendo um paralelo, né? Você falou, comecei como business partner lá atrás. Hoje, se a gente for olhar para dados, ele não faz sentido, né, ter mais essa posição do business partner, uma pessoa, vamos dizer assim, né, que é mais reativo, um time que é mais reativo. Hoje, né, com os princípios ágeis, hoje o seu time, por exemplo, é feito de product owners, né, que são pessoas que precisam saber um pouco de negócio para poder conseguir ajudar a desenvolver as soluções. Contribui, né? Não... Exato. Não suporta. Ela tem que ser propositiva, né? Não pode ser reativa, tem que contribuir, tem que influenciar, né? Acho que esse é o grande ponto que eu comentei ali na Rect, né? Como que a gente vai estar naquela reunião, como que a gente vai falar, como que a gente vai discutir com a área de negócio e muitas vezes saber o tanto que o time de negócio sabe. Porque no final do dia, não deveremos ser um time de suporte. A gente é responsável pelo resultado também. Exato. E eu me sinto responsável. Nesse tipo de iniciativa, né, principalmente de Advanced Analytics, você cria um produto. O produto ele tem que ser criado junto da área de negócio. Tipo, não tem uma separação de fornecimento para a área de negócio. Tem que ser uma iniciativa em conjunto focada no business do negócio mesmo, ali, de fazer acontecer na parte financeira, dos resultados, etc. Exato, exatamente. E assim, cara, eu participo de alguns eventos, né, no mercado e tal. Vou mudar aqui um pouco o caminho que a gente está indo. O que eu mais escuto, uma necessidade do mercado de querer ouvir, por isso que eu vou fazer essa pergunta, é: poxa, todo evento que eu vou, o pessoal apresenta case de tudo que foi sucesso e tudo que deu certo. Mas ninguém fala dos tropeços, porque a gente sabe, todo mundo trabalha, sabe que tem muita dificuldade. Cara, quais foram os principais tropeços, que obviamente são aprendizados, barreiras, dificuldades, né? O que é a parte feia dessa jornada, assim, que acho que muita gente pode usar para acelerar a sua própria jornada? Claro que você possa compartilhar aí. Eu acho que teve um que eu comentei, que foi no começo, né? A gente entrava em reunião, o time de negócio não vinha, a gente batalhava para ter o engajamento deles, porque eles não entendiam. Então, isso foi algo... Não foi uma falha, mas foi uma dificuldade que a gente teve que ir batendo na tecla, quebrando barreira. O Rafa estava comigo, acompanhou isso, sabe muito bem do que eu estou falando. E
assim, a gente poderia ter desistido ali, né? Não foi um negócio de, uma vez, ou uma semana, um mês. Não, foi bastante tempo, né? Teve uma outra que foi, a gente estava fazendo um projeto, né? Num time de negócio. A gente fez o projeto quase todinho, e aí veio um projeto global, fazendo a mesma coisa. E aí eu estou numa empresa global. É top-down, não tem o que fazer, ok, vamos parar. A gente teve que mudar todo o nosso foco, o meu time, para trabalhar nesse projeto global. E basicamente tudo que a gente fez aqui, a gente deixou de lado. Então, tem que gerir a frustração aí. Exato. E aí, não foi fazer a gestão da frustração do negócio, porque o negócio estava sendo atendido, mas do time. do meu time. Estava construindo. Mas a gente colocou tanto esforço e agora... Mas, né? E aí, num time que está começando, isso foi bem no começo, é difícil. Então, esse foi um caso bem complicado. E tem os desafios que acontecem sempre, que eu comecei a fazer alguma coisa, aí, né, até você alinhar todas as partes, tem diferentes vontades, né? Então, isso são os desafios do dia a dia e que a gente precisa colocar todo mundo na mesma página, ter conversas difíceis, inclusive é parte de um dos nossos comportamentos Heineken, mas porque todo mundo quer chegar no mesmo lugar. Então, acho que isso é um desafio que a gente tem, e que muitas vezes as pessoas querem desistir, né? Porque, eu comecei, mas a pessoa quer fazer isso, aí se trazer todo mundo para a terra, conversar, então acho que isso também é um desafio. Principalmente que a gente né, trabalha com pessoas brilhantes ali, então pessoal que quer fazer a diferença e tudo mais, então tem que colocar todo mundo na mesma página. Você comentou também um pouco atrás aqui sobre a expansão do time, né? Que começou pequenininho, foi crescendo e tal. E eu imagino que isso seja sempre um desafio também constante, né? À medida que o time vai crescendo, você conseguir trazer pessoas, internalizar o conhecimento, né? De tudo que está sendo feito e capacitar esse time para ficar todo mundo seguindo na mesma direção. Como que é isso no dia a dia, assim? E só para complementar, só para não fugir do ponto, o legal é que perguntei para você as dificuldades, né? E dá para ver que todas... Cara, você é responsável por parte de dados e, né, tecnologia e tal, mas todos os temas aqui foram gestão né, da frustração, ou do time, ou de stakeholders. Sim. Então, que é isso, né? A gente trabalha com pessoas, por mais que a inteligência de máquina evolua, no final o que importa é a gente faz as coisas para nós, seres humanos, né? Então, acho que... E as dificuldades estavam todas aí, né? Isso é interessante. Sim. E, cara, isso a gente vê cross também. A dificuldade está em gestão de stakeholder, de expectativa, de frustração, de ambição. Todo mundo tem a sua ambição de carreira, de momento, seu objetivo, né? Então, só para, além do desenvolvimento, mas trazer que, no final, é sobre as pessoas. A gente está falando sobre tecnologia aplicada a negócios, mas as pessoas sempre ficam no foco aqui. Total. Boa. E aí acho que a tua pergunta foi muito como que a gente desenvolveu as pessoas, né? O time e tudo mais. Eu acho que a gente tem duas frentes, né? Então, junto com o time de people, a gente tem um trabalho muito forte ali de desenvolvimento de competências específicas, né? Para o time de tecnologia. A gente também, dentro da Heineken, tem o que a gente chama de Universidade Heineken, que assim, tem uma infinidade de ferramentas, de cursos, e onde as pessoas podem se desenvolver. E, globalmente, a gente tem, né, como temos parceria ali com Microsoft, Databricks e tudo mais, a gente tem contratos onde as pessoas podem se desenvolver em todos os cursos, todas as certificações que tem. Então, acho que isso foi bem bacana. A gente também fez uma parceria com a Data Camp, né, onde o time conseguiu, durante um ano, usar e seguir as trilhas. E foi um pedido do time isso. Legal. Eles pediam muito e aí acho que foi também. Então a gente cuidou tanto do hard skill quanto do soft skills, que eu acho que é algo bem, bem importante. E indo na linha de time, uma curiosidade, né?
que acho que serve para quem está na sua posição, e talvez alguns capítulos antes. Você optou por chamar parceiro no começo, do que já começar com equipe interna, né? E depois você foi desenvolvendo isso ao longo do tempo. Cara, hoje olhando para trás, você acha que foi uma boa decisão? Muito mais do ponto de vista de aprendizado. E por que você preferiu fazer desse jeito e não tentar internalizando e trazendo o time? Uhum. Até, né, mais para quem talvez está no mesmo momento que você estava lá atrás. Acho que, na verdade, a decisão foi porque naquele momento eu não tinha espaço para ter pessoas Heineken, mas eu não faria diferente. Por quê, né? Como a gente estava começando, é muito mais fácil você chamar um parceiro, como eu estou tomando um risco, a gente tentar, se não der certo, beleza, né? Para aqui. Porque a partir do momento, como a gente falou de pessoas, né? A partir do momento que eu contrato alguém, se não der certo, você é responsável. O que eu faço com essa pessoa, né? Então, às vezes eu tirei essa pessoa de um lugar, de uma outra empresa, ela veio, gerei uma expectativa nela, ela está aqui, não deu certo, e eu vou precisar, se eu não tiver outro espaço para ela, que eu, né? Eu vou frustrar ela também. Então, naquele momento eu não tinha espaço, não tinha headcount, não tinha posição. Então, isso, por conta dos nossos resultados, a gente conquistou. Sim. Então, a gente convenceu a liderança que precisava ter pessoas internas. Mas eu não faria diferente mesmo que eu tivesse headcount. Porque eu acho que né, você está começando, você está tomando risco, você está explorando algo novo, então é legal ter alguém de fora que tem uma visão de todas as companhias e que vai te trazer muito mais, vai te acelerar mais do que trazendo alguém. Né? Porque alguém que está chegando na companhia, ele tem que aprender sobre a companhia, a cultura, então tem que se ambientar. Além de todos os desafios. Então é isso. E no processo, você falou, né, de crescer o time e também trabalhar junto com o parceiro. Acho que um ponto muito importante aqui é a internalização do conhecimento para não ficar eternamente dependendo do parceiro. Como que foi esse processo ali? Foi uma coisa natural? Desde que as pessoas começaram a chegar, a gente combinou em fazer um modelo híbrido, né, onde eu atuo sempre com uma pessoa Heineken e uma pessoa do parceiro, para ir trocando esse conhecimento e, né, trazendo esse conhecimento para dentro de casa. Então, acho que isso foi uma das decisões que a gente fez. Boa. Foi algo que no começo sempre dá aquele problema, porque, né, alguém está chegando na Heineken e fala, mas por que eu preciso falar com alguém que não é Heineken? Porque antes só tinha alguém que não era Heineken, né? E aí, que é uma questão, como que você coloca todo mundo na mesma página, né? Interesses distintos e tudo mais. Mas depois que você nivelou isso, a gente tem até casos super bacanas de uma pessoa que chegou, ela tinha essa incerteza ali, e saiu, né, no final, estava lá como amando tudo, né, então faz parte, mas... porque é estranho, né? É estranho. Para quem não fez antes, né? É estranho. Mas no final todo mundo tá meio com a mesma camisa, né? Não tem uma diferença. Eu acho que tanto se de pensar em negócio, né, para o parceiro, né, no caso, né, que eu estava lá próximo, eu sempre tinha essa visão de que não era uma disputa de recurso, mas era muito mais se a área, né, o DNA for bem sucedido, isso significa, né, que também vão ter mais coisas, inovação não para, né, de aparecer de coisas que podem surgir para ajudar a aumentar a produtividade, para ajudar a aumentar a receita. Então, o parceiro, a empresa, né, a Heineken entregando bons resultados, isso significaria, né, mais oportunidades futuras, seja em diferentes áreas, seja com diferentes tecnologias. Agora a gente está discutindo muito de AI também, e outras inovações aí, né, que vão surgir. Então não faz sentido nenhum, né, a gente ter esse clima de incerteza. Então, tanto a gente conversava muito, né, tanto para gestionar as expectativas, você, né, do time e eu do time da Artefact, para conseguir gestionar essas expectativas e falar, pessoal, aqui para a gente trabalhar como se fosse o mesmo time para o mesmo objetivo. Eu sou do seguinte opinião, né? O Rafa me conhece também, ganha-ganha. Acho que em algum momento talvez, né, eu tenha que ceder, em outro momento
a outra parte tenha que ceder, mas no final Exato. tem que ser bom para os parceria dois de longo lados, porque prazo, não tem senão, outro jeito. senão Mutualismo logo você ali. vai ter um problema. Né? certeza. Então, Exato. eu penso assim para todas as relações que eu tenho. Legal. Muito bom. E o Rafa comentou ali sobre GenAI e desafios que estão por vir, a gente já tinha falado disso antes também. Acho que um ponto que a gente pode explorar aqui é... Beleza, a gente teve esse nascimento e aí foi crescendo a área de Data Analytics da Heineken. Um caso de sucesso que já está dentro da organização como um todo, a gente já viu também da organização a preocupação de fomentar esse uso dos dados, essa mentalidade data-driven. E agora, de agora para frente, como que é a sua visão dos próximos passos? Quais são os desafios ali que estão te motivando e motivando o time também para caminhar? Uma coisa que está muito na minha cabeça, e a gente começou a explorar o GenAI esse ano, está inclusive fazendo testes e tudo mais, e veio muito por né, o meu time mesmo começou a instigar isso e questionar e falar, a gente pode testar, como que a gente faz? E eles começaram a testar, então isso que é bacana, né? Porque foi o que eu falei, temos mentes brilhantes e quando você tem pessoas que te desafiam, né? Acho que isso que é o bacana. Mas uma coisa que eu tenho falado muito tá bom, a gente vem fazendo isso há 2 anos e pouco, né? Gerando muito valor e acho que com muito espaço para gerar ainda mais valor. Mas o que tem aí no mercado de oportunidade? O que ninguém pensou, né, que a gente pode fazer? Então, você tem GenAI, você tem todas as empresas. Então, a Microsoft com Copilot, tem outras empresas fazendo os seus. Como que a gente pode misturar as coisas? Como que a gente pode evoluir nos cases que a gente fez? Como que a gente pode criar produtos conectando os cases que a gente fez? Então, isso fica matutando na minha cabeça. O Rafa sabe, porque eu acho que se a gente continuar fazendo o que a gente fez, a gente fica para trás. Né? Mesmo achando que a gente está fazendo muito. Né? E ninguém me cobrando que a gente faça isso. Mas eu acho que tem muita oportunidade e acho que ninguém achou ainda o caminho. Né? E aí acho que a gente quer explorar, porque a gente vê, né, dos testes, do que tem aí de Copilot, de GenAI, ainda é muito incipiente, né? Tem que tomar muito cuidado. Mas eu acho que dá para a gente pensar em algumas coisas. Eu, escutando você falando, só uma anedota aqui, mas eu estava falando um pouco esses dias com a nossa turma lá, e falei um pouquinho de coisas muito legais que a gente vem conquistando, igual você acabou de fazer. Eu falei, não, mas a gente tem que, né, prestar atenção nisso. E alguém me perguntou, poxa, mas aí quando que a gente é feliz, né, 100%? Aí eu falei, não, poxa, a gente está muito feliz, é o que você falou, tem que comemorar, celebrar, ter orgulho do que está fazendo, né, é bacana. Mas aí eu brinquei, é um feliz com awareness, né, assim, é um feliz olhando para o lado. Sim. Sempre, porque justamente você falou, as coisas vêm acontecendo cada vez mais rápido, é um clichê falar isso já. E tem que, no mínimo, experimentar. Eu também acho, eu concordo, acho que esse é o caminho por enquanto. Não tem, né, ainda qual que é o framework de se trabalhar corporativamente com IA generativa. Cara, isso não existe. Não assim, existe. Tá todo mundo experimentando, os próprios fornecedores ainda estão trazendo muita novidade, mas acho que o caminho é experimentação e tem que ficar ligado mesmo. O que é leading edge de AI? Não sei. O que tem de inovação? Não sei. Mas talvez como que a gente mescle as coisas ali. Trazer para o jogo ali outras até porque coisas, cada empresa tem uma necessidade, né? Tem o que é comum para todos. Então, pode ser muito útil GenAI para o time de legal, por exemplo, né? Porque questão de produtividade, isso pode ser comum para todas as empresas. Porque todo mundo tem seu time de legal. Tá, mas tem coisas particulares que só talvez a Heineken, um ramo de bebidas tem. Como que eu junto isso? Como que eu antecipo? Quais são os cases não óbvios, né? Não óbvios. E normalmente as melhores oportunidades estão no meio do caminho ali, né? Exato. Você combinando tecnologias diferentes, combinando negócios diferentes. E assim... Não, e até para complementar esse ponto, o que a gente tem visto no mercado, globalmente, a dificuldade, muita gente está experimentando, mas a maior dificuldade, assim como é com os cases de AI também, não é testar, não é fazer POC, não é criar casos de uso, mas é escalar e colocar isso dentro de um processo no ambiente enterprise, corporativo, em escala. Isso aí
é a grande dificuldade, é onde também a gente está prestando atenção, por exemplo. Segurança. Até porque ainda Segurança. é custoso, né? Super custoso. E assim, as tecnologias de GenAI, elas facilitam muito a produção de POCs, né? Então, talvez seja muito mais fácil produzir uma POC de GenAI do que de Machine Learning tradicional, Sim. porque precisa de um conhecimento menor daquela caixa preta que está ali por trás, e aí acaba que o resultado vem um pouco mais fácil em termos de POC. Mas de sair da POC até um produto, que é o que você comentou, um produto que está lá dentro do negócio, gerando de fato valor, que o pessoal usa de fato e que resolve aquele problema, aí é um outro caminho, aí precisa Muita de validação, né? Precisa de um passo além do óbvio. Porque não é só, né? Você precisa do passo, mas tem também um lado que a gente preza muito na Heineken, que é a gestão da mudança, né? Então, você pode ter o melhor produto. Se você não cuidar disso, Isso vai morrer. Você citou, né? Quais são os fatores de sucesso? Isso eu acho que é um fator de sucesso, ter esse investimento que vocês fazem na gestão da mudança. Como que a gente vai fazer o time de negócio confiar, né? Usar mesmo, medir se está usando? Isso também concordo que é um fator de sucesso bem grande. Porque desde o começo, quando a gente está pensando no case, a gente já está mapeando qual é o impacto dele, qual é o risco, quais são os riscos, onde que vai mexer no processo. Porque dependendo, a gente já começa a atuar em cima. Uma companhia desse tamanho é muito stakeholder para participar. Tem projeto que você tem que envolver 3, 4 unidades de negócio. Sim. Tem que ter um convencimento. Você tem que convencer pessoas, diretores e tal. Tem que contar com eles para convencer outras pessoas, pensando do ponto de vista de vendas, ali, do diretor para o gerente, para o supervisor, porque isso tem que estar na ponta, a pessoa tem que saber por que está sendo aquilo. E isso é muito complexo. Se não tiver uma gestão de mudança, vai parar em algum momento aí. Só para citar, que é para complementar o que o Rafa falou, no final dessa cadeia que você acabou de exemplificar, você tem a pessoa que realmente vai usar, que faz aquele trabalho... beleza. Que faz aquele trabalho já há algum tempo, de uma forma, e a partir de amanhã ele tem uma ferramenta super poderosa para fazer o trabalho diferente. Mas importantíssimo também, que eu sei que se presta atenção nisso lá, que a gente tem diferentes capacidades analíticas dependendo de quem for usar, e o produto, tem que traduzir isso. Você tem um algoritmo ali atrás, talvez tenha um nível de complexidade, mas para a pessoa que vai usar e vai tomar a decisão, tem que estar acompanhado com a capacidade analítica que, não só a pessoa, mas o momento permite, né? Se a pessoa está no meio da rua, dá para abrir o computador, entender, abrir 5 gráficos, telas, não sei o quê. Tem que ser algo muito mais acionável, né? É toda aquela jornada do usuário, né? Você tem que construir o produto de um jeito que no final, lá na ponta, ele de fato consiga usar. E muitas vezes você tem que convencer uma pessoa que já faz aquilo há muito tempo e que já domina o assunto, que o jeito que ela faz pode ser melhor com esse produto aqui, né? E eu acho que não é convencer, né? É trazer ele para dentro. Sim, exato. A gente fala incluir, né? Incluir, exato. Eu ia fazer um comentário relacionado a essa dor, entre aspas, né? Porque acho que vocês estão numa posição bem, não diria confortável, porque essa palavra é meio ambígua, mas uma posição privilegiada, vamos dizer assim, de considerar Advanced Analytics quase como um mainstream já, né? Então, vocês estão numa posição em que lá atrás, talvez vocês nem tivessem essa visão de que tão rápido isso já ia virar mainstream dentro da companhia como um todo. E vocês estão super certos na hora de querer inovar ainda mais, né? Você já tem o mainstream funcionando, meio que a vaca leiteira ali, que você já sabe que funciona e dá para explorar ainda mais, mas existem ainda outras oportunidades que estão aí para ser exploradas. Igual o André falou, e de fato a gente está cansado de ouvir isso, mas de fato as coisas mudam muito rápido. Agora, todo dia, até para acompanhar as novidades de GenAI, por exemplo, tá difícil, porque cada dia tem um produto novo, cada dia tem uma tecnologia nova, e tem que continuar sempre olhando para garantir que o processo continue num ritmo de crescimento. Há 3 anos atrás, tudo isso aqui que a gente está falando não tinha nada. Não existia. Exato. Então, Exato. Interessante. É isso. Bom, acho que podemos
seguir para o nosso quadro aí, que nosso ouvinte, nosso telespectador aqui também está acostumado, o nosso quadro de Indique um Livro. Aí, para quem não sabe, a gente sempre pede para o convidado do episódio indicar um livro que, de alguma maneira, foi importante na vida da pessoa, tanto do ponto de vista profissional quanto no geral mesmo. E aí agora o Fábio vai indicar um livro super especial aqui pra gente. Boa, se me permite, eu vou indicar 2, tá? Boa. Então, um de negócios e um mais para a vida, assim, né, pessoal. Então, de vida pessoal, chama Em Busca de Sentido, é do Viktor Frankl, é um austríaco super bacana, é uma história real. Os campos de concentração ali. Um livro fininho, dá para ler super rápido, acho que vale, né, todo mundo vale ler, porque traz muito ensinamento, muita coisa bacana. E o outro é um livro que faz parte da minha vida no momento, que é de negócios. Eu estou fazendo um curso, até pela Heineken, na Universidade de Columbia, né, de Nova York. E é um curso de Digital Transformation, Business Strategies. Legal. E o curso quem dá é o autor desse livro, que chama David Rogers, e o livro chama Digital Transformation Playbook. Então, é um livro bem bacana. Na verdade, é The Digital Transformation Roadmap, Playbook, é uma capa azul. É um livro bem bacana. Ele tem, né, então, tem um capítulo sobre dados, tem um capítulo sobre valor, como gerar valor para o cliente, tem até ferramentas, né, para você mapear o seu cliente, para você mapear como você pode gerar valor para o cliente, coisas bem interessantes. Bem legal, bem legal. E aí você que está escutando, assistindo a gente, curta e compartilhe o post desse episódio no LinkedIn, que você concorrerá, dessa vez especialmente, aos 2 livros. A gente faz 2 sorteios. Tira do budget do Fábio. Compliquei. Mas é isso. Obrigado, Fábio, pela participação, pela conversa aqui. Acho que foi muito legal. Rafa, André, Fábio, se vocês quiserem ter algumas considerações finais aí também, podem ficar à vontade. Talvez, Fábio, uma coisa que seria legal o que você gostaria de ter escutado lá atrás ali, que poderia ter te ajudado. Boa. O que o Fábio de hoje falaria pro Fábio lá de trás? Muito filosófica aqui. Estou me sentindo no... Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que, na verdade, não ter o medo de errar mesmo. Não ter medo de errar e tentar acelerar mais as coisas. Eu acho que eu... ok correr risco. Eu acho que a gente fez isso, mas acho que dá para fazer mais rápido. Se tomasse mais risco, no caso? Tomar um pouco mais de risco e tudo mais. Acho que a gente fez, mas... Por que não mais? Né? Por que não mais? E acho que só para finalizar, né, agradecer ao Data Circle, você, Pontelo, André, Rafa, pelo convite. Legal. Bacana o papo. E sucesso para vocês. Obrigado. Agora que você já sabe o endereço, chamaremos outras vezes. Eu também queria agradecer, Fábio, obrigado. Obrigado, turma, aqui pelo papo, foi muito bom mesmo. Até correlacionando, né, o que você falou, eu super concordo. Lá na Artefact eu costumo falar que a gente favorece mais evolução do que o acerto. Né? Então, avançar é sempre melhor do que querer acertar 100% das coisas que a gente faz. Então, obrigado e, espero que a gente tenha outros papos em breve. Hein? Valeu. Tamo junto. Boa. Segunda-feira tem mais. Não esquece de seguir e compartilhar o episódio com seu colega. Toda segunda-feira tem um conteúdo desse tipo aqui para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu.